Fala pessoal, alguma vez você abordou algum proprietário e ele estava desconfortável com essa situação, perguntando onde você conseguiu o número, como você chegou até ele? Isso é muito comum acontecer. E no vídeo de hoje nós vamos passar algumas dicas do que fazer e o que não fazer na hora de abordar um proprietário para fazer a captação de um imóvel. Eu sou Diego Moeller, sou CCO da Captei e trouxe hoje o nosso time para conversar com você. Passando a vez aqui para a Lorraine. Oi pessoal, eu sou a Lorraine, faço parte do time de sucesso do cliente e venho aqui também contribuir com a experiência que a gente tem tido ali na parte de sucesso do cliente. Oi pessoal, muito prazer, meu nome é Flávio Lino, eu sou aqui SDR, pré-vendas da Captei, e eu vou estar aqui também participando dessa roda de conversa para ajudar vocês aí na abordagem com os proprietários, tá? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas de Souza, eu sou coordenador aqui da área de Insight Sales da Captei. Vou contar um pouquinho também da nossa experiência, como que a gente faz para abordar também os proprietários, só que de imobiliárias, algumas técnicas, e a tendência é que vocês também consigam tirar de repente algumas dicas para poder utilizar bem na prática, tá? Uma das coisas mais importantes hoje numa abordagem de uma cold call, que a gente chama, que seria realmente uma ligação fria na tradução literal da palavra, seria o pitch. O pitch é basicamente a gente conseguir gerar interesse já numa primeira frase. Assim que um proprietário ou de imobiliário ou um proprietário de algum imóvel fala alô, a gente conseguir gerar um interesse dele em ouvir a gente. Então essa é uma das partes mais importantes que existem numa cold call. O Diego, inclusive, tem bastante propriedade, Diegão, para poder falar sobre uma das técnicas que a gente utiliza aqui e já foi replicado em várias outras empresas, enfim, uma técnica bem validada, que é os 3 porquês. Hoje, na verdade, aproximadamente 60% das oportunidades de venda são perdidas no pitch. A captação de imóveis não deixa de ser uma venda. Você está vendendo o serviço da tua imobiliária para aquele proprietário. E se você não fizer uma abordagem coerente, que realmente a pessoa se conecte com você, você perde essa venda. Quando você vai levar um cliente para visitar um imóvel que você quer vender, o tratamento é diferente de como a imobiliária trata o proprietário muitas vezes, na questão de abordagem. Então a gente vai trazer para vocês hoje um pouco da realidade da captação ligada a vendas. E o pitch, um pitch ideal, na verdade, para você fazer, é você responder basicamente 3 perguntas que vem na cabeça da pessoa que não espera a tua ligação. Quem está ligando, por que está ligando e o que você quer com ela. Se você conseguir responder essas 3 perguntas na hora de fazer a abordagem, a chance de você tomar um não ou da pessoa não aceitar esse contato diminui muito. E a gente testou, validou isso na prática, com mais de 400 imobiliárias que conseguem aplicar essa estratégia. Para isso nós temos aqui um time de mentores da parte de sucesso do cliente que passam passo a passo de como fazer essa abordagem dentro da imobiliária hoje. Acho que a Lorraine pode contar um pouquinho da experiência que ela tem hoje com os nossos clientes para que vocês entendam um pouquinho mais. Pessoal, eu acho que uma coisa bem importante que o Diego comentou agora é essa questão da gente ter em mente que aquele proprietário ele não está esperando a nossa ligação. Então, muitas vezes a gente comete o erro de, na primeira objeção, a gente desistir da pessoa. Então, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio ali dentro desse processo. Tanto na hora de não desistir na primeira objeção, mas também não ser evasivo ao ponto de tornar aquela ligação uma coisa desconfortável para o proprietário que vocês estão querendo abordar. Então, uma coisa que ajuda bastante nesse processo é vocês alinharem bem o discurso e treinar a equipe de vocês com os diferenciais que vocês conseguem trazer para dentro da abordagem, para que qualquer objeção que venha ali para frente, vocês consigam contornar melhor e com embasamento. Isso é muito verdade, porque objeção a gente trata em qualquer cenário. Sim. Qualquer cenário de vendas a gente tem que tratar a objeção. Seja o cliente final lá falando que é muito caro aquele imóvel que está querendo alugar, ou que é caro aquele imóvel que quer comprar. Então, a objeção é um sinal de que aquela pessoa, às vezes, não entendeu o motivo ou o porquê daquele assunto, ou daquela conversa, ou daquela apresentação. Então, a objeção ela vai retratar sempre uma dúvida. E nem sempre a primeira objeção do cliente é verdade. Às vezes ele está acuado, às vezes ele está com receio de passar alguma informação e a gente precisa se aprofundar um pouco mais nisso. E por isso que o pitch, Diego, é tão importante relacionado a isso, e principalmente baseado nos 3 porquês, porque a gente automaticamente vai responder algumas perguntas que ele normalmente faria. Só que a ideia é justamente deixar ele confortável com aquela ligação. O cara não está esperando a minha ligação. Então eu respondo essas 3 perguntas, eu já baixo um pouco a ansiedade. Opa, entendi. Então você está me ligando porque você quer me ajudar a vender ou locar o meu imóvel.
Uma tendência que a gente tem visto, acho até a Lorena pode falar bastante sobre também, da equipe de sucesso do cliente, é que as imobiliárias têm cada vez tornado também especialistas nesse tipo de assunto. Como a gente tem aqui o Flávio. O Flávio hoje, ele é especialista em conseguir ligar para as imobiliárias, passar um bom pitch para poder ser ouvido e mostrar quais são as vantagens de, por exemplo, ter a Captei. Então, claro, depende muito da imobiliária, mas tornar um especialista em fazer isso também pode trazer bastante resultado. Porque quando a gente torna alguém especialista, aquela pessoa acaba também performando melhor naquilo, desenvolvendo um bom pitch. E só para ilustrar bem essa questão do pitch, como ela é importante, nós na Captei, nós começamos atuando no mercado aqui de Florianópolis, né, que é onde a gente fica. Depois a gente expandiu para São Paulo, então a gente teve que desenvolver um novo pitch, porque são públicos diferentes. E depois a gente foi para BH, que também já era um público diferente. Então, para cada cenário, a gente teve um pitch baseado naquele público. Então, também é muito importante, né, pessoal, a gente saber com quem a gente está falando. O maior número de informações que eu tiver vai me ajudar muito no direcionamento dessa minha ligação. Né? O Flávio acho que pode dar alguns exemplos até de, por exemplo, como a gente fez para poder ir para BH. Então, a gente tinha, né, o nosso pitch, né, que no pitch a gente sempre responde aquelas 3 perguntas, né? Isso vai ser praticamente um padrão, mas cada região, né, tem sua particularidade, né? Então, as pessoas de São Paulo, os proprietários de São Paulo têm uma rotina um pouco diferente dos proprietários de BH. É uma cidade um pouco menor do que São Paulo, né? As pessoas se conhecem mais, têm mais contatos umas com as outras. E a gente sempre faz esse levantamento, né, das particularidades ali de cada região, né? Quando a gente foi para BH ali, entrar efetivamente no mercado, a gente acabou tomando um susto, né, Lucas? Ali com essa diferença, né? E a gente conseguiu mapear durante esse processo e adaptar o nosso pitch para conseguir gerar realmente ali um interesse daquela pessoa. Quando a gente faz um pitch bem feito, com autoridade, você tem que ter ali uma firmeza na voz e passar uma segurança no que você está falando. Quando você faz esse pitch bem feito, a pessoa, de repente, se ela realmente não tem tempo para te ouvir ali, ela vai ter interesse em continuar uma conversa, vai marcar uma call com você ali para um outro período, um outro horário. Você já consegue ter uma abertura muito boa quando você faz um pitch com uma qualidade boa, né? Então, o pitch é, sem dúvidas, até na rotina aí das imobiliárias, nessa parte de abordagem com os proprietários, você falar com segurança, responder esses 3 porquês e despertar o interesse do cara logo, né, nesses primeiros 15, 30 segundos da ligação. Você vai conseguir ter uma conversa muito mais tranquila e vai ter muito mais facilidade para mostrar para o proprietário daquele imóvel, né, quais vão ser as vantagens dele colocar o imóvel na tua imobiliária, né? Então, se você não faz esse pitch bem feito, de repente você não vai ter essa tranquilidade, essa conversa mais tranquila para mostrar de fato, né, quais são as vantagens dele colocar o imóvel na tua imobiliária. Boa. E isso também é bem relacionado, porque, como o Flávio disse, cada região trata de uma forma diferente, tem uma rotina diferente. E isso deixa muito latente o porquê a gente precisa ter personas. Desenhar personas antes de fazer alguma abordagem, conhecer com quem você vai falar. No momento que você desenha a persona, você sabe exatamente qual é o perfil de pessoa que você vai abordar. E você consegue criar uma estratégia específica para aquele público. Foi o que a gente fez na hora de entrar em BH, e isso serve para qualquer cidade do país, qualquer região. E, além disso, tem uma técnica que é muito importante todo mundo saber, que é a AIDA. A AIDA, na verdade, é o processo decisório do cliente. Né? Então, se você ainda não conhece, estuda sobre a AIDA, né? Que é a atenção, interesse, desejo e ação. Quando você faz o contato com alguém, você precisa primeiro chamar a atenção dessa pessoa. Essa pessoa tem que olhar para você de alguma forma, até você atrair o interesse dela. Até o momento que ela vai desejar aquele produto, vai desejar conhecer mais sobre o teu negócio e a ação de compra. Então, esse é um processo decisório muito comum no mercado. E você vai utilizar isso para tudo. Se você está andando no shopping, passa por uma loja e vê uma roupa, chama a tua atenção. Aí você olha o preço, teu interesse, ou não, né? Mas, enfim, trouxe o interesse ali daquilo ali. Então, quando você entra, prova, veste aquela roupa, eu desejo aquilo. Até a ação de compra. Se você vai vender ou alugar um imóvel, é a mesma coisa. E se você vai captar um imóvel na hora de falar com o proprietário, também é igual. Então, ter um pitch bem
definido, entender de técnicas de venda, como AIDA, Spin Selling, que a gente pode fazer um vídeo depois específico para isso. Já Isso fica a dica aí pro tudo próximo vídeo. já ajuda vocês na abordagem. Né? Então, é importante que vocês tenham essa noção de vendas na hora de abordar um proprietário. Boa. Né? E uma das coisas também que muitas vezes os corretores que eu já tive contato, até mesmo com imobiliárias que têm uma área parecida até com a gente, de ter um especialista como o Flávio, por exemplo, fazendo esse tipo de ligação, muitas vezes a insegurança em ligar para um proprietário. Então, porque primeiro, não se prepara, faz uma ligação de qualquer jeito, não entende quem é o proprietário, que tipo de especificações tem o imóvel dele, eu realmente já tenho que ter bastante. E também uma coisa que o Flávio falou, que é a questão do tom de voz, faz toda a diferença. E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que depois eu posso trazer uns links ali com as informações bem certinhas, mas que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com 5 mil pessoas, e 70% delas preferem ser contatadas pelo telefone a ser oferecido por um serviço. Então, pessoal, o telefone sempre vai ser a maneira mais assertiva da gente conseguir falar com alguém, gerar interesse e conseguir, nesse caso, fazer uma captação. E por telefone, é rápido você resolver. Muito rápido. Porque às vezes você manda mensagem no WhatsApp, a pessoa não visualiza. Ou a Ela pessoa tem a opção visualiza de não e responder. Tem a opção de não responder. Seu ciclo fica muito mais longo, né? Ali só por Exato. WhatsApp, por e-mail, por mensagem, Exato. né? Então, se você passa a mão no telefone e liga, 3 minutos na ligação você resolve o que você demoraria, às vezes, 2 dias para fazer. E mesmo que seja um não, Sim. é muito mais rápido você tomar um não para já partir para uma outra ação, para um outro imóvel, do que você ficar esperando, postergando às vezes 2 dias para tentar falar com o proprietário, buscando um imóvel para um cliente. Aquele cliente ali, ele tem outras milhares de opções que às vezes você pode acabar perdendo uma venda por isso. Então até o não é benéfico nesse sentido. E claro, a ligação vai ser sempre o melhor canal, mas não esquecer também de um bom fluxo misto. Ou seja, eu ligar, conseguir primeiro contato com o proprietário, conseguir passar o pitch, mas de repente ele prefere falar no outro momento. É legal mandar um e-mail, por exemplo, mostrando um pouquinho dos meus diferenciais. Mas claro, marca uma próxima conversa, se não deu certo naquele momento. Então sempre vai mantendo uma cadência, né, que a gente sempre fala, e um fluxo. E hoje nós estamos na era dos dados, né? Tem gente que fala que os dados vão ser mais valiosos que petróleo futuramente. E tem muitas pessoas, muitas imobiliárias principalmente, utilizando os dados da maneira errada. Porque a gente sabe, a imobiliária às vezes ela consegue acessar o proprietário do imóvel de alguma forma. E na hora de abordar esse proprietário, tem muita gente que já aborda falando: oi, é o Lucas que mora na rua tal, número tal, e que daqui a pouco tem um filho chamado João. Ou seja, Totalmente vazio, né? exato, o que eu quero dizer, por mais que você saiba com quem você está falando, que você tenha acesso a informações dessas pessoas de domínio público, não precisa, na hora de abordar essa pessoa, cuspir tudo isso para ela. Falar tudo de uma vez. Porque a pessoa vai se assustar: como é que sabe o meu endereço, com quem eu estou falando? E às vezes a pessoa nem se apresenta para o proprietário. Então, a primeira coisa, se apresenta. Eu sou o Diego, da imobiliária Captei, eu estou te ligando porque eu vi que você tem um anúncio assim, assim, assado, e o meu objetivo é te ajudar a alugar ou a vender esse imóvel mais rápido. Rápido, simples e fácil. Seja natural, né, Diego? Seja natural. Seja natural. Exato. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu acho que tudo que a gente está comentando aqui é meio que um fluxo de atitudes e de ações que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. A gente, principalmente, aquilo que a gente já falou, se preparar, estudar o teu cliente, não só de outro estado, pessoal, de região, de perfil de imóvel, cada perfil de imóvel, de bairro. Então, isso tudo traz, não é o mesmo pitch para todo mundo que eu vou ligar. E é aquela questão de não sair mandando mensagem para todo mundo. Cara, qual é o diferencial que a sua imobiliária está tendo, trabalhando como todas as outras imobiliárias do mercado? Nenhum. Que empatia que você está trazendo com o teu proprietário para trazer ele para o teu lado? Que valor você está trazendo para ele com uma mensagem fria por WhatsApp? E insistir e não conseguir. Sem um contato, né? A experiência do proprietário, quando para a gente conseguir ganhar esse cara, ele vem desde o início. E a empatia que a gente consegue trazer numa ligação, a proximidade e a confiança que a gente consegue passar, ela é muito mais assertiva quando a gente faz por ligação, né? Então, tudo isso é muito importante. É juntar esse fluxo de sugestões aqui que a gente está trazendo para vocês e trazer disso um hábito. Preparem a equipe de vocês, conversem, façam reuniões, troquem ideias do dia a dia.
Isso é muito rico. As pessoas na correria, com o volume de atividades que a gente sabe que vocês têm, as pessoas não se conversam, não trocam experiências, inclusive dessa que a gente está fazendo hoje de abordagem, né? Claro, E a gente também sabe que não é uma receita de bolo, né? É. Ou seja, não é algo que está escrito na pedra. Não. Nós podemos mudar isso quando for necessário. É claro que você vai conversar às vezes com o proprietário que ele quer que você converse no WhatsApp. Sim. Então, o que a gente está falando aqui são dicas que vão ajudar vocês a melhorar as conversões. São experiências que nós conseguimos levar para os nossos clientes, as imobiliárias que trabalham com a gente. E hoje nós temos excelentes cases aqui dentro da Captei de imobiliária que conseguiu fazer mais de 30 captações em menos de 15 dias. Tem imobiliária que fez muitas captações durante o mês. Então a gente tem muitos cases aqui que comprovam que essas técnicas funcionam. Além disso, o Flávio ele é um pré-venda top performer hoje na Captei, fazendo boas abordagens, conseguindo gerar empatia, conseguindo fazer com que as pessoas escutem ele. Então, isso também gera resultado. E baseado um pouco no que o Diegão e a Lô falaram também, sobre realmente estudar, entender o público, isso tudo pode ser utilizado por uma coisa bem simples também, que é um framework. Hoje, um framework, ele seria basicamente um roteiro, mas não é para ser isso. Não é para você seguir fielmente o que está escrito ali. Mas, por exemplo, você tirar um dia, e hoje a gente vê que tem corretores que têm muita experiência de 30, 40 anos de mercado. Imagina que esse cara já passou por um monte de coisa. Sim. De repente juntar esse time de corretores e, vamos montar um framework, vamos montar um roteiro de ligação, vamos todos definir o que seria um bom pitch, validar o que são boas perguntas, o que vai gerar atenção ali do proprietário, vamos juntos construir isso e validar. Não adianta nada a gente construir algo e não aplicar, mas claro, sempre validando, voltando, mudando algo e claro, não é um roteiro fiel, mais uma vez, igual o Diego falou, a gente vai personalizar ele. Quem sabe, para o determinado proprietário, faça mais sentido realmente a gente trocar uma ideia pelo WhatsApp. E a gente mantém esse fluxo, esse canal. Mas é importante ter esse framework, principalmente para você conseguir estudar ele. Quando você se perder, você poder olhar para ele, revisar e assim continuar. Foi o que a gente fez aqui, por exemplo, quando a gente foi para BH, que eu falei que foi um desafio para a gente. Então, nós todos se juntamos na equipe de pré-vendas. A gente definiu hoje, pelo que a gente sentiu do nosso mercado, que tipo de pergunta é mais interessante, o que chamou mais atenção e juntos a gente construiu isso. E foi o que a gente fez a gente ter bastante assertividade nisso. Você puxou um gancho até legal aí das perguntas, né, que a gente não tinha tocado nesse ponto. Né, ali após o pitch, né, você ganha uma abertura, né, se você passou um pitch bem feito, teve ali uma boa consistência no seu tom de voz, né, você já ganhou ali uma abertura para ter uma conversa, realmente uma conversa, né, não é porque tem um framework que você vai falar igual um telemarketing com a pessoa, né? Então aí a partir dessa abertura para ter essa conversa ali através de perguntas bem elaboradas e bem pensadas nos momentos certos, você consegue fazer de repente com que o proprietário do imóvel que você queira trazer para a tua imobiliária aí, ele mesmo enxergue aí as dificuldades que ele tem de repente de locar o teu imóvel, de vender o teu imóvel com outra imobiliária ou até por conta própria, né? E aí, a partir dele enxergar ali essa dificuldade, ele enxergar essa dor que ele tem, aí fica muito mais fácil você trazer ele para a tua pauta. Então, e melhor do que ninguém, as imobiliárias sabem quais são essas dores, né? A gente sabe que quanto o proprietário coloca o imóvel para alugar, às vezes não faz um contrato de aluguel, né? Ou a pessoa leva um cano, a pessoa acaba saindo lá, não paga aluguel, não paga multa, e eles acabam perdendo, destroem tudo que tem dentro, né? E daí, inclusive aqui em Floripa, os lugares não aceitam cachorro, cara. Tem muito engraçado, lugar né? Porque... Aí às vezes o imóvel tá parado lá um ano, por quê? Porque não aceita cachorro, porque o aluguel é uma fortuna. Uma kitnet, enfim. E aí... Mas o que a gente quer dizer com tudo isso? Tudo vai começar no pitch. Se você não fizer um pitch bom, você não vai nem chegar nessa parte de conversar com ele, entender um pouco mais do cenário, das dificuldades que esse proprietário tem para alugar ou para vender, né? Então, tudo começa no início. Basicamente isso, né? E Não vai ser diferente. as perguntas que ambos falaram também geram argumentos para a gente. Se a gente entender muitos porquês, fazer perguntas, claro, você não vai ficar só enchendo o proprietário de perguntas, você vai ter que falar alguma coisa, qual é o seu diferencial. não é um interrogatório, né? Não é interrogatório, exatamente. Isso não é ideia, é uma conversa. Mas as perguntas, elas geram também argumentos para você mostrar os seus diferenciais. De repente, ali, o motivo do cara não ter conseguido vender o imóvel dele é um problema que você consegue resolver para tornar aquilo mais atrativo. De repente, seja uma questão de fotos,
talvez uma melhor visualização e de repente você seja um especialista, você tem uma equipe só para tirar boas fotos do imóvel, fazer hoje o Tour 360 que a gente vê que tem sido uma tendência. E a gente falou bastante sobre o que fazer, sobre técnicas, a gente também precisa falar sobre o que não fazer. Um caso curioso que a gente tem aqui, que eu vou trazer para vocês, que teve uma proprietária que falou que um corretor ligou para ela sábado, 10 horas da noite. Pô, Não liguem pra ninguém no sábado ou domingo às 10 da noite. Exato. Se ligar pra mim, olha, eu sou um cara muito receptivo pelo telefone principalmente e por principalmente saber da realidade de quem tá do outro lado do telefone. Mas assim, horários comerciais numa primeira ligação é o ideal. Claro que... No máximo 7 da noite, de 7 entra no horário comercial. É horário comercial. Mas assim... É o horário do happy hour. Se você, beleza, ligou pro cara ali dentro do horário de trabalho, depois a gente deu uma abertura para você ligar fora do horário, ok, mas uma primeira ligação, cara, não existe pitch bom, não existe técnica, que resolva, né? Não existe técnica que resolva. Então, assim, algumas coisas são um pouco de bom senso, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, depois não adianta comentar no vídeo ali, liguei pro proprietário e ele me xingou. Por quê? Porque, mas eu liguei às 11 da noite no domingo. Ligar Não cobrar, faço isso, pelo amor de Deus. Ligar cobrar não dá, né? Então, acho que até a Lu, que cuida bastante dos nossos clientes aqui na capital, deve ter alguns exemplos, né, do que não fazer. Sim, eu acho que o principal deles é aquele inicial que o Diego colocou, que é você não ser evasivo, não cuspir aquele monte de informação direto para o cliente, né? E a gente entender que é uma ligação ativa, o cliente não espera. Então, não desista na primeira objeção, mas também não seja evasivo com o cliente a ponto dele se sentir desconfortável com aquilo que vocês estão abordando. Então, eu acho que seguindo esses pontos aqui básicos, vocês conseguem ter ali um bom resultado com a abordagem que vocês estão trabalhando dentro da imobiliária. Sensacional! Hoje foi muito bom, muito bacana compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, da nossa história. Muito aprendizado, então vejam, revejam, anotem todas as dicas que nós trouxemos. Falamos muito sobre pitch de abordagem, falamos sobre técnica de venda, falamos sobre objeções, sobre roteiro, tem um monte de coisa legal nesse vídeo. Então agora, deixa o like, segue o canal e ativa o sininho, fica ligado que tem mais conteúdo vindo por aí. Valeu, Se inscreve, gente! gente! Se inscreve aí, ó. Vamos fazer tipo aqueles erros de gravação. Vai! Calma aí. Cara, Tem que ter os erros de gravação, né? Calma. Sério? No Então. seu live. Claquete!